Olá você, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Seja muito bem-vindo ao Carais, a nação te espera de braços abertos. 214,4 milhões de reais, venda de Pedro para a Inglaterra tem novidade e o Flamengo vai receber uma nova proposta. Prefeito do Rio celebra resultado de reunião com Lula pelo terreno do Flamengo. Ronaldo Fenômeno enche a bola de reforço do Flamengo, Gonzalo Plata. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá você, muito boa tarde. A direção do Flamengo espera ter a posse definitiva do terreno do gasômetro no centro do Rio de Janeiro até 10 dias, depois do encontro entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente Lula em Brasília. As partes entendem que a participação do presidente vai terminar de desatar o nó com a Caixa Econômica Federal, que questiona o valor pago pelo terreno na Justiça Federal. O Flamengo quer aparar as últimas arestas com o banco na quinta-feira para que a ação na Justiça seja retirada e a área liberada para os estudos técnicos sobre a obra na próxima semana. O objetivo do encontro foi convencer o presidente Lula que essa perda no fundo de garantia não existe e que o novo estádio vai valorizar aquela área. Recentemente, essas operações do Porto Maravilha foram revistas, o que permitiu ao fundo de garantia um lucro extra de 6 bilhões de reais. Após o encontro, o prefeito Paes, sem entrar em detalhes, revelou que o presidente Lula vai ajudar sim no desenvolvimento do estádio do Flamengo. Aspas, tô muito republicano mesmo, mais um encontro para cuidar do estádio do Flamengo, vai vendo. Ótima reunião com o presidente Lula, acompanhado dos padrinhos oficiais do estádio, deputados Pedro Paulo e Gui Schleider. Mais uma vez o presidente Lula ajudando o nosso Rio de Janeiro e seus símbolos, escreveu o prefeito Paes nas suas redes sociais. A verdade é que quando é pelo Rio, ele não nega nada. Obrigado aos ministros Padilha, Márcio Macedo do PT, Costa Rui e Esther de Wick. Lula também se posicionou e disse: conversei com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para tratar do terreno para a construção do estádio do Flamengo. Escreveu lá o Lula nas redes sociais. O Flamengo ainda não apresentou o projeto de engenharia da obra, mas a meta é que o novo estádio comporte pelo menos 80 mil torcedores, um investimento estimado em quase 2,5 bilhões de reais. A expectativa da diretoria do Flamengo é concluir o empreendimento até 2029. O Flamengo está próximo de anunciar também a contratação do atacante Gonzalo Plata, que atua pelo Al Sadd do Catar. Aguarda os clubes finalizarem a parte burocrática para poder embarcar rumo ao Rio de Janeiro. Todas as pendências que tratavam de um acerto entre as equipes foram superadas. O jogador está na Espanha e aguarda o desfecho na negociação para seguir para o Rio de Janeiro. O Gonzalo chegou ao clube árabe em julho de 2023 por 12 milhões de euros, 73,2 milhões de reais na cotação atual. E pelo Al Sadd, ele disputou 33 partidas, fez 12 gols e deu 8 assistências. O ponta-direita disputou a última Copa do Mundo pelo Equador e foi titular nos 3 jogos disputados pela sua seleção. Hoje, no Al Sadd, o Gonzalo Plata conseguiu destaque jogando no Valladolid da Espanha, cujo dono é o Ronaldo Fenômeno. Primeiro por empréstimo e depois foi comprado em definitivo por 9 milhões de euros, valor que o Ronaldo não gastou à toa. Antes de comprá-lo, o ídolo do futebol mundial fez questão de enaltecer o joia. Aspas, poucas vezes eu ressalto virtudes individuais que me surpreendem, mas esse jogador explora todo o seu potencial. Posso garantir que Messi e Neymar já têm substitutos na América do Sul. O Gonzalo tem qualidade de jogador de elite e em breve o mundo vai ouvir falar dele, afirmou o Ronaldinho Fenômeno. Com esse acerto, o Flamengo desistiu da contratação do ponta Roberto Piojo Alvarado. Segundo as informações, houve um contato inicial e interesse, mas não passou disso.
E a equipe entende que com o avanço por Gonzalo Plata, não seria necessário investimento por mais um ponta, lembrando que o Michael também está no Flamengo. Um sonho que segue distante, mas ainda não saiu da pauta, seria a possibilidade de repatriar Lucas Paquetá. Como última tentativa, o Flamengo pensa em usar Fabrício Bruno, que interessa demais ao West Ham, para fechar o negócio. Com as movimentações realizadas no mercado, a diretoria do Flamengo vê jogadores do elenco se tornarem alvos no mercado internacional e, dessa forma, vem trabalhando com o objetivo de renovar os contratos do Pedro, do Gerson e do Eric Pulgar. Essa semana, a diretoria do Flamengo recusou uma oferta de 20 milhões de euros feita pelo clube inglês, o Nottingham Forest, pelo Pedro, e não se intimidou com a recusa do Flamengo e fez outra de 35 milhões agora de euros, 214,5 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo não tem a intenção de negociá-lo nesse momento e, por conta disso, vem trabalhando internamente, buscando a sua renovação contratual para impedir esses assédios de outras equipes, principalmente da Europa. Dessa forma, para negociá-lo, a diretoria aceitaria apenas uma proposta muito, mas muito acima da média, onde se tornaria irrecusável, porque o jogador está muito feliz aqui no Rio de Janeiro, foi papai e está muito habituado ao futebol nacional e é peça fundamental no time do Flamengo. Agora eu quero te fazer um pedido em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais, valeu! Seja muito bem-vindo, Carlos Alcaraz. A maior torcida do mundo te espera de braços abertos. Parabéns, Marcos Braz, parabéns, Bruno Spindel, que oficializaram a contratação do seu terceiro reforço nessa janela. Trata-se de Carlos Alcaraz, meio-campista argentino de 21 anos. No anúncio feito nessa quarta-feira, o rubro-negro brincou com o fato do jogador ser homônimo do tenista espanhol, o que ocupa a terceira colocação no ranking da ATP. Alcaraz assinou o contrato em Londres, com vínculo até agosto de 2029. O argentino é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro. O Flamengo vai pagar 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais na cotação atual, pelo Alcaraz, que estava no Southampton da Inglaterra. O argentino foi formado na base do Racing, que vai receber do Flamengo o percentual referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Além do clube inglês, ele ainda atuou pela Juventus da Itália por empréstimo. O Alcaraz vai reencontrar o lateral esquerdo Alex Sandro, também contratado pelo Flamengo nessa janela. Eles foram companheiros na Juventus entre fevereiro e maio de 2024. Fala, nação! Aqui é o Charlie. Eu estou muito contente em chegar ao Rio de Janeiro. Já quero conhecer vocês e estar pronto. Um grande abraço para todos, disse lá o Alcaraz, apelidado de Charlie. Sendo assim, vale lembrar que o argentino ainda está em Londres, onde se reuniu com os dirigentes do Flamengo, Braz e Spindel. O meio-atacante Vitor Hugo foi envolvido na negociação. Ele foi emprestado ao Southampton, que vai repassá-lo ao Göztepe, clube que faz parte do grupo que controla os ingleses, clube da Turquia. No empréstimo, vai haver duas opções de compra a serem avaliadas pelos ingleses. Uma de 8 milhões de euros, 49 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. E outra de 6 milhões de euros, 36,8 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, usou as redes sociais para mandar uma mensagem à torcida rubro-negra. O dirigente respondeu às críticas dos torcedores que pediam novas contratações com a descontração. Postou uma foto com gelo no sangue. Avisamos que a janela era até o dia 2 de setembro. Risos, disse lá o Marcos Braz em postagem no antigo Twitter, que é o novo X. Atualmente, o Flamengo já contratou 3 jogadores nessa janela de transferências. São eles Carlos Alcaraz, Alex Sandro e Michael.
Já Carlos Alcaraz e Alexandro se planejam para chegar aqui no Rio de Janeiro ainda essa semana. O meia argentino tem previsão de desembarque na Cidade Maravilhosa nessa quinta-feira a partir das 18 horas, horário de Brasília. E o lateral esquerdo, por outro lado, a previsão é que ele chegue até sexta-feira. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, hoje é quarta-feira, eu vou mandar os abraços que a galera me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Antônio Bezerra. Alô, sua esposa Cida. Alô, meu amigo Jorge Escodino. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Tony Brito. Alô, sua esposa Maruza. Alô, seu filho Thalisson. Alô, seus netinhos Antony e Benício. Todos lá de Diadema, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ednardo da Silva Oliveira, de Limoeiro, no norte do Ceará. Alô, meu amigo Olímpio Reis, de Goiás. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha amiga Ana Lúcia de Almeida. Alô, meu amigo Odair Santos, de Brumado. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão. 2-1, tá bom!